Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte aí do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a Renata Fã, Ronaldo, Edu Dracena, Cicinho vão comentar ali a respeito da partida de hoje do Mengão, né? O Flamengo que vai estar jogando contra o Lanús, né? Na segunda partida, né? Perdeu a primeira lá na Argentina por 1 a 0 e tem a chance aí de reverter o placar e ser campeão da Recopa, tá bom? Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Libertadores, muita coisa acontecendo, hein? E o Flamengo precisa reverter 1 a 0 conquistado pelo Lanús, a Argentina, para ficar com a taça da Recopa Sul-Americana. E para isso precisa jogar melhor e contar com o apoio do torcedor. Pode até não ser inédito, mas vale muito. Em 2020, após o ano mágico, o Flamengo confirmou o título da Recopa contra o Independiente Del Valle, época que Felipe Luiz ainda era jogador. Amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo. Assim como as conquistas da Libertadores e do Brasileiro ano passado, Felipe tenta colocar mais uma taça na galeria pessoal, agora em nova função. Nosso time não é igual ao de 2025, já não é igual, porque simplesmente perdemos algumas peças daquela equipe que eram pilares. Para concluir a missão, será necessário reverter a situação. O Flamengo precisa de 2 gols de vantagem se quiser conquistar a Recopa no tempo regulamentar. A vitória simples leva a decisão para a prorrogação. E se o empate no placar agregado permanecer, pênaltis. Semana passada, na Argentina, os cariocas tiveram uma atuação ruim. Apenas um chute no alvo e derrota por 1 a 0. Hoje, Felipe terá reforços na tentativa de reverter a situação. Plata, suspenso em Buenos Aires, está de volta. Jorginho, Wallace Ian e Bruno Henrique, liberados pelo departamento médico, também retornam. O provável Flamengo terá Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Do outro lado, o Lanús chega ao Rio de Janeiro precisando apenas de um empate. A equipe hermana manteve o time titular que conquistou a Sul-Americana em 2025 e vem com força máxima logo mais. Até aqui, são 7 jogos na temporada e apenas uma derrota. Motivação para tentar segurar o Flamengo diante da pressão de um Maracanã lotado. Cicinho, é você o responsável por prever esse Flamengo? Se tem alguma coisa para mudar na escalação? Qual é o perigo maior que o Lanús pode causar aqui no Maracanã? Principalmente porque tem um resultado favorável e deve jogar mais fechado, esperando aquele contra-ataque? Exatamente. Eu acredito que essa seja a proposta. Até porque os adversários, quando vão jogar contra o Flamengo, Renata, uma das principais, provavelmente, instruções dos comandantes, né, dessas equipes adversárias é o quê? Vamos tentar esfriar ao máximo o ímpeto inicial, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito. Então, dito isso, aconteceu, né, no final de semana no Campeonato Carioca. O Flamengo não fazia gol, a torcida começou a vaiar. E em jogos assim, se a torcida vaiar, é muito perigoso, porque essas equipes sul-americanas são assim, catimbeira, faz muita cera. O Flamengo tem que tomar cuidado com isso, colocar a bola no chão, ter tranquilidade e sem ir de maneira desorganizada para cima. Então, com muita cautela, o Flamengo com cautela e os seus principais jogadores, Arrascaeta, o Pedro, movimentando, acredito que o Flamengo consiga, sim, o êxito hoje. Agora vamos falar de pré-Libertadores. Já tudo certo para o Botafogo em contrapartida. Eu queria falar do Flamengo. O Flamengo entra em campo hoje, Arnaldo Ribeiro. Lembrando também
O Botafogo, né? O Júlio passou por Botafogo. Passou o Botafogo. O Botafogo passou 2 a 0. pelo Potosí, vai jogar contra o Barcelona, agora na segunda etapa. O Barcelona eliminou o Argentino Júnior na Argentina. Barcelona e Guayaquil, aquele mesmo que eliminou o Corinthians. Depois de ter perdido em casa a primeira, hein, Arnaldo? Foi uma Depois de ter vitória. perdido em casa a primeira. Foi uma classificação gigantesca, surpreendente, né? E o Botafogo vai jogar em Guayaquil e depois o Newton Santos, né? Vai para tentar entrar na fase de grupos. O Flamengo, Tirone, virou uma partida mais importante do que a gente imaginava. 70 mil ingressos. Como o Flamengo, o Júlio falou, né? A importância de uma taça, ela nunca deve ser desprezada. E como o Flamengo começou mal tudo e perdeu a taça da Supercopa, agora ele tem que ganhar a taça da Recopa, cara. É o que o torcedor está exigindo nesse momento. E vai jogar a final do estadual contra Vasco ou Fluminense, vai ter que ganhar a taça estadual. Assim é a vida. Vamos ver se o Flamengo, enfim, faz uma boa partida na temporada. Vai precisar fazer para ser campeão. Se não fizer, não ganha. Vai estar. O Maracanã estará lotado, Casão, mas o jogo ficou importante. Não tem essa não, vai ter que ganhar. A torcida está pressionando. Então, ficou importante e perigoso, né? Importante e perigoso, pelo histórico recente do Flamengo, e não podemos esquecer que o Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado, mas perdeu do Central Córdoba lá no Maracanã. Exatamente. Então já perdeu do Peñarol no Maracanã, sabe? Então é um time que, mesmo sendo um timaço, um elenco forte, enfim, sofre com equipes menos competitivas do que ele. Então não é uma coisa simples. Pode ser 6-0, mas pode se enrolar. Perfeito. Muito bem, a galera tá mandando mensagem aqui para nós. Muita gente falando sobre esse jogo, né, do Flamengo. Vamos lá. E o Botafogo, a gente falou, já falamos um pouco do Botafogo, né, que vai pegar agora o Barcelona de Guayaquil, 2 a 0. Não foi um super jogo do Botafogo, mas como disse o Júlio Gomes, né, amassou o fraco time, né, do Nacional de Potosí. Ainda está se acertando o Botafogo, né? E a galera tá mandando mensagem aqui pra gente, mandem vocês também. Aliás, chegamos, hein? Chegamos em 4.100 likes, é isso aí, não vou precisar chutar nada, tá tudo sob controle. Olha, elenco. Estamos voltando, diga. Sabe o que eu ia falar? Peraí, um minuto, um segundo, a gente tá voltando agora, você fala no ar, na TV. Tá. Estamos de volta na TV, diga, Casão. Então, antes de você falar que já tinha alcançado 4.100 likes e tal, eu ia falar assim, o disco que eu vou mostrar merece estádio lotado. Aê. Se não tivesse chegado a 4.000 e tal, eu não ia nem mostrar. Porque é um disco que é para Maracanã lotado. Perfeito. Não é para jogo, não é jogo de 10 mil pessoas em Barueri. Então é o seguinte, a gente vai falar da final de campeonato, não é Brasileirão. Final de Brasileirão, Polo Puma, aí, ó. Final da... vamos falar já da relíquia do rock, mas antes vocês vão ter agora que falar um motivo para o Hexa, meu amigo. Vinheta na tela. Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação do Flamengo, e chegou o grande dia, o dia da Recopa Sul-Americana. Vocês sabiam que o Flamengo só conquistou um título internacional dentro do Maracanã? Vocês se lembram qual é? Ou seja, a Recopa Sul-Americana de 2026 pode ser o segundo título internacional conquistado pelo Flamengo dentro do Maracanã. Então, é um título importante, sobretudo pelo momento que o Flamengo está vivendo nesse início de temporada. E aí eu vou querer saber de vocês, galera. Qual time Felipe Luiz tem que mandar a campo? E por que eu estou levantando esse questionamento? Porque, na minha visão, ele está numa encruzilhada. Se ele, de fato, gosta de pôr em prática a tão meritocracia que ele sempre cita, ele precisa fazer mudanças na equipe titular. Eu vou dar a minha opinião e eu vou querer saber de vocês e também dar uma informação envolvendo Jorginho. E aí, ele vai para o jogo ou não vai? Treinou ontem ou não treinou com os demais jogadores? A gente vai falar muito sobre esse duelo e a gente vai trazer essas informações para vocês. Mas antes, estou passando para dar um recado super especial da nossa querida KTO. Eu falei para vocês que eles iriam fazer algo super especial pensando nessa Recopa Sul-Americana e eles prepararam algo muito bom para vocês.
uma promoção sensacional e imperdível. A Recopa Sul-Americana, vocês sabem, promete um show de gols e a KTO preparou uma promoção super especial para todos vocês que gostam de se divertir. Para participar, galera, é muito simples. Vocês vão no site da KTO, aí vocês têm que estar logados, obviamente, vocês vão lá na aba promoção, tá? Ou promoções. Vocês vão encontrar lá show de gols na Recopa Sul-Americana e vai clicar em, pum, aceito participar. Depois disso, você vai fazer uma aposta de pré-jogo para o duelo Flamengo e Lanús, lembrando que o jogo começa às 9h30 da noite, então você tem até 9h30 da noite, no valor de R$ 25,00 ou mais, com odds mínimas de 1,80. E a cada gol marcado no tempo regular, seja do Flamengo, seja do Lanús, você ganha uma aposta grátis de R$ 5,00, podendo receber até R$ 25,00 em aposta grátis. As apostas grátis serão creditadas na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, às 12 horas, o famoso meio-dia, e terão validade de 4 dias, tá bom? Vocês não vão perder essa oportunidade maravilhosa e essa promoção imperdível, divulgada pela KTO, realizada pela KTO. Vamos lá, galera. O Jorginho treinou normalmente, eu já havia dito no último vídeo que a ideia da comissão técnica do DM não é tê-lo como titular, a ideia é levá-lo para, quem sabe, utilizá-lo ali no segundo tempo, uma precaução, até porque se esse duelo for para as penalidades máximas, o Jorginho é um cara que bate muito bem, ou seja, seria ótimo ter o Jorginho à disposição para bater a penalidade máxima, embora, obviamente, eu não esteja torcendo para ir para os pênaltis, mas a gente sabe que toda precaução nessa hora é muito necessária. Então, o Flamengo vai ter o Jorginho à disposição, só não vai ter o Saul, que ainda vai demorar para voltar para os gramados, enfim, está no processo, está na etapa 2 do processo de recuperação, segundo o Flamengo, são 5 etapas, vai demorar, acredito eu, que lá para abril, talvez maio, ele retorne, ele está passando por um processo de recuperação de uma cirurgia no tornozelo. Dito isso, todos os jogadores, exceto o Saul, à disposição, inclusive o Gonzalo Plata volta. Pois é, Felipe Luiz é apaixonado no Gonzalo Plata, não é nenhuma loucura imaginar que o Plata será titular nesse jogo. Mas vamos lá, galera. Por que eu levantei a bola lá no início do vídeo? Meritocracia versus não meritocracia, digamos assim. Porque o Felipe Luiz gosta muito de usar essa palavra. E diz que o campo fala. Felipe, se o campo estiver falando, você precisa fazer mudanças nessa equipe titular. E eu vou fazer uma análise que seriam mudanças assim, que muita gente pode ficar assustados. A dupla de zaga, para mim tem que ser Vitão e Danilo, a dupla de zaga que jogou contra o Madureira. Eles vivem um melhor momento que a dupla que foi titular no ano passado. E, gente, isso não quer dizer que eu estou descartando o Léo Pereira, Léo Ortiz. Não! O fato de botar um jogador como titular em um duelo não quer dizer que o outro não sirva mais. Vocês precisam entender isso, uma coisa totalmente diferente da outra. Na lateral esquerda, embora o Alexandre esteja vivendo o início de temporada bem abaixo, muito abaixo, mas também o Ayrton Lucas não está voando. Então, é o famoso tanto faz. Na lateral direita, embora o Felipe Luiz tenha dito na última entrevista coletiva que faltou profundidade ao time do Flamengo, e o Emerson Royal, por característica, dá mais profundidade do que o seu concorrente na posição, Varela, mas eu começaria com Varela e pensaria nessa tal profundidade com algum jogador ofensivo. E aí entra o Gonzalo Plata, quem sabe? No meio de campo, obviamente, eu manteria Pulgar, de primeiro volante, começaria com Everton Araújo, de segundo volante, Lucas Paquetá mais adiantado, Arrascaeta, obviamente, no meio de campo, e o ataque, o Flamengo precisa de gol. Ah, o Pedro não está vivendo. Gente, o Pedro é o cara que sabe melhor finalizar nesse time do Flamengo. Ele tem que ser titular. Não dá para não ter o Pedro como titular. Se você gosta do Pedro ou não, esquece. Estamos falando para esse jogo. E para esse jogo, o Pedro é o único centroavante à disposição. Então, eu acho que ele tem que ser titular nesse time do Flamengo. E na ponta esquerda, eu sei que muitos vão me criticar agora, mas eu colocaria o Samuel Lino e não colocaria o Cebolinha, justamente pelo ponto que eu levantei na lateral direita, profundidade. O Cebolinha não é um jogador de profundidade, é um jogador de drible, pega a bola, arrasta para o meio e finaliza. O Samuel Lino, ele dá mais essa profundidade que o Felipe Luiz tanto mencionou na entrevista coletiva pós-derrota para o Lanús.
E nós sabemos como os jogadores do Lanús vão atuar, totalmente na defensiva. E muita gente levanta a tese o seguinte: se o Flamengo fizer gol nos primeiros minutos, o Lanús vai sair mais. Também acho que não, tá? Embora eu também tenha pensado assim por pouco tempo, mas fazendo um estudo do Lanús, como o Lanús jogou contra o Fluminense na temporada passada, em mata-mata, contra o Cruzeiro, não é um time de se arriscar, mesmo sofrendo um gol, digamos assim, e teoricamente sendo ameaçado no placar e também na eliminação. Eles não vão fazer isso. E é característico mesmo de time argentino. Vamos falar sério agora, o bom português. Se o Flamengo jogar o que sabe jogar, tem totais condições de vencer esse jogo, virar o placar e ser campeão dentro do Maracanã. Agora, o que me faz crer que o Flamengo vai jogar o que sabe jogar? O início de temporada do Flamengo é terrível, é fraco. E eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar tudo. Eu estou aqui dizendo que o Flamengo, pelo investimento que tem a obrigação de brigar por tudo. Competir por tudo. Porque no jogo de ida o Flamengo não competiu. O Flamengo deu um chute no gol do Lanús. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí, né, o que o Vene falou aí no finalzinho, né. Eu concordo que pro time de hoje, né, a gente teria que estar entrando com o Pedro. Pedro é o nosso melhor finalizador, né, na parte ofensiva. Pedro é matador, eu acho que esse jogo tá pra ele, né. E o Flamengo tem que jogar pra ele, né. Ele falou ali da opção entre Samuel Lino e Cebolinha do lado esquerdo. De fato, Cebolinha tem jogado bastante, né? Mas como ele falou, o Lanús ele vai estar vindo, né? Com bastante, num esquema bastante defensivo, né? Ele não vai vir para sair pro jogo. Eles vão estar naquela retranca. E como ele falou, o Cebolinha é aquele jogador que puxa pro meio, normalmente dribla e bate, né, no gol. Já o Samuel Lino, ele é aquele jogador que dá profundidade, realmente. Ele vai até a linha de fundo, ele procura dar o passe, cruzar mais do que o Cebolinha, né? Eu não estou dizendo que o Cebolinha nunca faz isso, né? Que o Cebolinha só puxa pro meio e bate. Não, mas o Samuel Lino tem como características levar mais, né, até a linha de fundo, né? Dar essa profundidade. E com o Pedro lá presente na área, né? E os meias, os volantes chegando ali, né? Da entrada da área, acho que isso vai ser muito importante aí pro Mengão, tá bom? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like também e não esqueça também de ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.